Você chegou ao vídeo correto, o vídeo que vai te ensinar de uma vez por todas a ser disciplinados. Eu já colhi o resultado e colho até hoje. Fui aprovado em um dos 5 maiores concursos do Brasil na minha área e posso te ensinar como ser disciplinado. Hoje eu leio todos os dias, eu estudo todos os dias, eu pratico exercício todos os dias sem falta. Porque eu descobri a maneira correta de criar disciplina. E vou te ensinar, não só baseado na minha experiência, mas em ciência, em psicologia. O que as pessoas disciplinadas têm mais do que você não é força de vontade, é menos necessidade de usar a força de vontade. A força de vontade, ela tem um limite, assim como a motivação. E aqui eu vou te ensinar como tirar as barreiras para ser a pessoa disciplinada que você sempre buscou. Você com certeza já cumpre regras, já entrega prazos no seu trabalho, já faz o que seu chefe determina. E isso são indícios de que você pode sim ser uma pessoa disciplinada. E você vai sair desse vídeo com a certeza, com a visão de que você pode ser a pessoa mais disciplinada que você conhece. Te prometo, fique comigo e você vai ver isso até o final do vídeo. Então eu quero contar um pouco da minha história de aprovação. Eu fui aprovado em apenas 1 ano e meio de estudo. Claro, eu estudava bastante. Eu estudava 10 horas por dia. E eu criei essa disciplina, seguindo princípios profundos, mas simples, que quando aplicados podem fazer toda a diferença na sua vida. E você pode pensar, pô, são princípios simples, sim, mas hoje o ser humano voa daqui, da América do Sul, até a Ásia por causa de coisas simples, como a roda. Imagine, a maior invenção da humanidade é a roda, algo simples. Então, o ponto não é a complexidade do princípio, mas o que você faz com esse princípio. Então, como eu falei, são 2 princípios. E o primeiro eu quero trazer na ótica da psicologia e da neurociência. Eu usei esse artigo para embasar o que eu estou te ensinando. O primeiro conceito que eu quero trazer é de condicionamento contextual. O que é isso? Eu vou explicar da maneira prática e vai ficar mais fácil de entender. É quando você passa na frente do restaurante que você gosta e você sente fome. É quando o quarto está escuro e você sente sono. Quando, por exemplo, o celular está em cima da mesa e você sempre sente vontade de checar, só porque ele está perto de você. O ambiente é mais poderoso do que qualquer decisão que você tome. Porque como a gravidade, você não escolhe se a gravidade vai te influenciar ou não. Ela simplesmente te influencia. Ou melhor, eu quero usar o exemplo da correnteza de um rio. Você pode pular no rio e a correnteza vai te puxar. Você pode nadar contra a correnteza, mas a melhor escolha talvez seja nem pular no rio. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Como não nadar contra a correnteza, mas simplesmente boiar e deixar a correnteza te levar. Esse é o segredo da disciplina. O cérebro, ele é imediatista, mas você não precisa ser. Ele busca sempre o que é mais seguro, o que é mais confortável, o que tem maior recompensa, o que traz menos esforço e o que é mais fácil, o que gasta menos energia. Ele se condiciona para fazer isso. Ele é uma máquina de fazer você sobreviver economizando energia. Você vai fazer com que um ambiente vença a vontade. Você vai começar a projetar o ambiente a seu favor. E foi isso que eu fiz e é isso que eu faço até hoje e funciona. Eu espero que você já esteja percebendo que o ambiente vence a vontade todas as vezes que eles se enfrentarem. Então pare de chocá-los e comece a projetar o ambiente a seu favor. E aí você vai começando a entender quando eu falei que você não ia nadar contra a correnteza, mas ia simplesmente boiar, tranquilo e ser disciplinado. Olha como isso é fantástico. É simplesmente usar a estratégia correta, porque o seu ambiente faz você ser disciplinado. E com isso eu quero te incentivar. Se está fazendo sentido para você, se você está gostando, clica aqui nesse botão de like. Ele é um joinha, assim, é um legal. E depois se inscreva para garantir que você não vai perder conteúdos desses, conteúdos que te fazem ampliar o seu mundo. Não de uma maneira de coach, mas de uma maneira realmente prática, de alguém que tem resultado e vai trazer resultado para você, que ensina para você da maneira simples e aplicável. A gente começou abordando hoje o nosso primeiro princípio com psicologia e neurociência, para entender como a biologia do nosso cérebro pode nos ajudar ou nos prejudicar. E eu quero trazer agora filosofia. Eu gosto de filosofia porque eu entendo que os filósofos eles estudam a arte de pensar com clareza há centenas e centenas de anos. Para Aristóteles, nenhuma virtude ela é inata, nasce com você. Você não nasce disciplinado, você não nasce corajoso, você não nasce justo, você se torna essas coisas através da prática repetida. E por isso eu quero dizer a você, molde seu ambiente
para que o seu ambiente te molde. Então, eu quero que você pegue bem isso, entenda o hábito que você quer adquirir, molde esse hábito em torno do seu ambiente e o seu ambiente vai moldar esse hábito em você. Pegou a visão? E se você está nesse vídeo até agora é porque você é um ser diferenciado. Não é como muitos outros que simplesmente buscam entretenimento. As estatísticas dizem que 60% das pessoas só veem a metade do vídeo e já vão embora. Mas você não. E algo que talvez você esteja querendo desenvolver seja o hábito da leitura. E de acordo com o que eu estou te ensinando, você deve pegar o livro e colocar próximo de você. Talvez na sua mesa de trabalho ou na sua cabeceira. E aí você começa a pensar, mas colocar o livro perto de mim não quer dizer que eu vá lê-lo. Deixe comigo. Falei a você o quê? Que você chegou no canal que vai ampliar o seu mundo, que tem uma visão completa. E é por isso que vem o segundo princípio. Pequenas vitórias viram hábitos. E eu quero que você comece a entender os segredos da pequena ação, porque elas são sustentáveis, elas criam consistência e elas vão construir sua identidade. Olha o que eu estou dizendo no final, construir a sua identidade. Aguarde que você vai entender mais ainda o porquê. Quando você pensa em ser disciplinado, você estabelece grandes metas. É natural querer pensar grande. Vou malhar todos os dias, vou ler um livro por semana, vou acordar todo dia 5 da manhã. Vou mudar tudo de uma vez. E o seu cérebro, ele simplesmente se assusta. Porque muita coisa grande, muito esforço, muito gasto de energia. E ele vai brigar contra você. Vai ser a correnteza que quer te levar à conta. Mas algo que ele adora, que ele se delicia, é a sensação de progresso. E isso é fantástico para ele. Eu quero te contar mais um pouco da minha história de aprovação, para você entender como a sensação de progresso é crucial para o estabelecimento de novos hábitos e o alcance de metas grandiosas. Quando eu estava estudando para concurso, eu resolvia muitas questões. Eu resolvi aproximadamente 20 mil questões, mas eu não resolvi as 20 mil de vez. Eu resolvia 10, 15 questões e ia vendo a porcentagem das questões que eu ia acertando. E gradualmente, conforme eu ia estudando, essa porcentagem ia aumentando de 70, 80, 85, 90, 93. E isso trazia para mim essa sensação de progresso, essa liberação de dopamina, que o meu cérebro se deliciava. Ele via, eu estou indo no caminho correto, eu vou permanecer fazendo isso. Faz sentido para você? Então, era exatamente isso que me estimulava a continuar, que me estimulava a realmente galgar muito mais. E foi aí que eu entendi que eu poderia sair de um concurso menor, o qual eu estava estudando, e passar para um concurso de nível maior. Quando o cérebro não entende que a recompensa está próxima, o comportamento não se consolida. Mas quando ele entende que a recompensa está vindo, aí o comportamento vai se consolidando, vai se tornando hábito. Tem até um ditado que diz que de grão em grão a galinha vai enchendo o papo. Pois é, de pouquinho em pouquinho você vai galgar o seu objetivo e construir esse novo hábito, ser essa pessoa disciplinada que você busca. E eu quero trazer uma história que mostra que isso não funciona só para mim, isso funciona para qualquer ser humano. Eu quero trazer a história da equipe britânica de ciclismo. Em 2003, David Brailsford, ele se juntou e passou a ser o técnico da equipe britânica de ciclismo, que na verdade não tinha vitória nenhuma, que era uma equipe simplesmente comum, mediana. E ele começou a implantar o ganho 1%. E você pode pensar que isso é ridículo. Olha como parece ridículo. Ele começou a chamar neurocirurgiões para mostrar a eles como lavar as mãos, melhorar o travesseiro, melhorar o coxim. Ele achava que se você melhorasse 1% de cada coisinha, de cada detalhe, esse 1% estaria um ganho muito maior. E deu resultado. Em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, eles ganharam um número histórico de medalhas de ouro. E na Olimpíada seguinte, em 2012, eles ganharam muito mais medalhas de ouro. Foi algo esmagador. Depois começaram a ganhar o Tour da França em 2010, com um ciclista, depois outro ciclista ganhou no outro ano, e a equipe britânica começou a ganhar mais e mais competições. E isso demorou 5 anos para acontecer, entre 2003 e 2008. Então, não é de um dia para o outro que a coisa vai melhorando ou acontecendo. Sim, é de pouquinho em pouquinho, mas vai acontecendo. Ou você acha que, por exemplo, para mim, de novo, eu comecei a falar inglês num dia, good morning, e no outro dia já estava dando aula ou fazendo palestra em inglês. Não, não acontece assim. É de pouquinho em pouquinho que a galinha vai enchendo o papo.
E como é de costume aqui nesse canal, para ampliar seu mundo, eu quero indicar um livro. E esse livro, ele é tão bom que eu nem acabei de ler ainda, mas eu já estou indicando. The Slight Edge, esse livro aqui. Que livro fantástico. Aconselho você ler. Ele fala exatamente dessas coisas que eu estou te mostrando. Mas agora eu quero trazer o livro de sabedoria milenar, a Bíblia. Sim, a Bíblia é um livro que já foi testado e aprovado há mais de 3.000 anos, com princípios que para toda pessoa que quer ter sucesso deve seguir. Lá em Zacarias 4:10 diz assim: quem despreza o dia das pequenas coisas? Essa é uma pergunta retórica e carrega uma afirmação. As pessoas tendem a subestimar o que é pequeno. E talvez até você esteja subestimando. Como eu falei, hoje a gente pode ir até o espaço por causa de uma coisa que foi simples inventada, que é a roda. Roda! Olha que invenção simples, mas é dita até hoje a maior invenção da humanidade. E se você achar que essas coisas pequenas realmente não importam, isso pode estar impedindo você de ser a pessoa disciplinada. E eu quero que você entenda o porquê cada coisa pequena importa. Porque cada vitória pequena importa. Ela libera dopamina, ela traz para você a sensação de progresso e ela vai reforçar o seu comportamento. E isso pode ser aplicado em qualquer situação, em qualquer área da sua vida. Por exemplo, hoje eu sou alguém que não esquece mais de tomar os seus remédios. Todos os dias eu tomo os meus remédios. Por que eu fiz isso? Porque eu usei outra técnica, uma técnica de empilhamento de hábitos. Eu coloco um hábito atrás do outro. E como que isso acontece para mim e você pode imitar o princípio na sua vida? Quando eu vou dormir, eu escovo os dentes e aí eu boto outro hábito. Passo o fio dental e eu coloco outro hábito, que é tomar os meus remédios. Então eu já coloquei os meus remédios do lado da minha escova de dentes, porque assim eu uso 3 técnicas: o ambiente, o empilhamento de hábito e as pequenas ações. Tenho observado como funciona e isso faz com que a minha identidade seja de alguém que se cuida, porque inclusive tomo os meus remédios todos os dias sem faltar. Você tem percebido como a gente vai mudando a identidade e criando disciplina de uma maneira natural? Eu te falei no início do vídeo que você ia deixar de nadar contra a correnteza e vai simplesmente boiar. Por quê? Porque ser disciplinado vai se tornar fácil. Quando você define as pequenas metas e as cumpre, a recompensa vem rápido. O seu cérebro, ele entende. Isso vale a pena fazer. E isso cria em você a motivação intrínseca. E é aqui agora que eu quero começar a trazer a inteligência emocional para a nossa conversa. Daniel Goleman, quando estruturou o conceito de inteligência emocional na década de 90, ele trouxe um princípio da autorregulação emocional, que é a capacidade que você tem de gerir o que você sente antes de agir. Lembra quando você fala, agir sem pensar? Foi falta de quê? De autorregulação emocional. E eu trago essa questão da inteligência emocional para que você entenda que se no dia ruim você falhar a disciplina, não é falha do seu caráter. Na verdade, é falta de gestão emocional. E é importantíssimo que você entenda isso para que você tenha paciência com você e possa recomeçar o seu hábito, talvez no dia seguinte. Entender que nem todos os dias são bons. Que sim, se você está boiando, é mais fácil. Mas nem todos os dias são bons. E tudo bem acontecer isso. Tudo bem, não tem problema nenhum. No dia seguinte, você retoma e volta. Aquele foi somente um dia ruim. E talvez não precise nem passar para o dia seguinte. Uma técnica que eu quero te ensinar para que você possa, talvez, resolver isso no mesmo dia é nomear o que você está sentindo. Nomear a sua emoção. Entender o que você está sentindo e trabalhar em cima disso. Talvez isso possa fazer com que você se mantenha ainda disciplinado no mesmo dia. Então, faça a gestão também da sua emoção, como nomeando o que você está sentindo, entendendo o que você está sentindo, o que está te atrapalhando. Porque talvez a pergunta seja: o que eu estou sentindo que está me fazendo realmente sair do prumo? E agora é quando o vídeo fica melhor, que mostra a você que você pode ser disciplinado. Olha isso, vou te dar um desafio, dividido em 2 vertentes. É assim, a primeira vertente, você vai mudar o seu ambiente. Se você quer ler mais, você vai colocar o seu livro na cabeceira. Se você quer beber mais água, você vai colocar a garrafinha de água na sua mesa. Se você quer escrever, você vai pegar o seu caderninho com sua caneta e deixar na sua bancada. Essa é a primeira parte do desafio. Simples, mudar o seu ambiente no que você quer. Escolha um hábito, somente uma coisa que você quer mudar e é nisso que você vai trabalhar durante 30 dias. 30 dias, só isso. Parece muito, mas
Olha como vai ficar ridículo agora. Você vai escolher, com base nesse hábito, algo extremamente ridículo, minimamente ridículo, que não dê para não fazer. Exemplo, se você quer ler, você vai ler somente 2 páginas. Se você quer escrever, você vai escrever somente 3 frases. Se você quer fazer exercício físico, você não vai para a academia todos os dias. Você vai treinar 3 minutos. Algo simples, mas tem que ser algo realmente ridículo. Por quê? Porque é ridículo fazer, mas também é ridículo não fazer. E quando você vê que você passou uma semana, 15 dias, 30 dias fazendo aquilo que é mínimo, mas que fez todo dia, isso vai mostrar a você que você realmente pode ser alguém disciplinado. Lembra daquela motivação intrínseca que a gente conversou um pouco atrás? Eu quero que você entenda que é isso que vai trazer para você uma nova identidade. Eu hoje leio todos os dias, mas eu comecei assim, lendo 2 páginas no horário do almoço. Todos os dias, somente 2 páginas, 2 páginas. E com 30 dias eu já poderia dizer que eu sou um leitor. Lembra que eu falei que isso vai trocar a sua identidade? Se você ler 2 páginas por dia durante uma semana, durante 10 dias, durante 30 dias, que é o desafio, isso vai te tornar um leitor. Simplesmente isso. Você vai sair de alguém não disciplinado para alguém disciplinado. Lembra que eu falei que a sua identidade pode ser transformada nesse vídeo? A pergunta não é se funciona ou não. A pergunta é se você vai começar hoje ou se vai deixar para a próxima segunda-feira. Tope o desafio, construa o hábito que você sempre desejou. Mas se você lida também com procrastinação, assista esse vídeo aqui e amplie seu mundo até que ele se torne eterno. Nos vemos no próximo vídeo, que também será excelente.